Olá, muito bom dia, meus queridos alunos do 7º período do curso de Direito. Dando continuidade aos nossos estudos, se na aula passada a gente falou sobre a colação de bens, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da sobrepartilha e da sonegação. Então, abram o Código Civil, abram um caderno e vamos começar as nossas considerações. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a sonegação. A gente conversou na aula passada sobre a possibilidade de um descendente receber, a título de antecipação de legítima, um bem de seu ascendente. E quando recebe, ele se vê obrigado, diante da antecipação de herança, a colacionar esse bem. E o que significa colacionar o bem? Levar o bem à colação nos autos do inventário a fim de nivelar, de igualar a legítima em relação aos demais herdeiros. Acontece que nem sempre esses herdeiros beneficiados prematuramente levam de fato os bens a conhecimento dos demais, tá? E aí a gente constataria um claro prejuízo em relação aos outros herdeiros, porque o herdeiro que recebeu a antecipação de herança acabaria participando posteriormente e igualmente da sucessão do de cujus quando ela fosse aberta, sem que fosse abatido o que ele recebeu. E além disso, além da gente saber que isso acontece em relação aos herdeiros que receberam bens a título de antecipação de legítima, sabemos que infelizmente também acontece em relação aos inventariantes que omitem dolosamente a existência de alguns bens determinados no inventário. E essa omissão, considerada má-fé, ela acaba lesando consideravelmente os herdeiros e os legatários. A isso dá-se o nome de sonegação. Sonegação, então, turma, nada mais é do que a ocultação dolosa dos bens sujeitos à colação e, em alguns casos, de outros bens sujeitos à herança. Nesse sentido, eu esclareço para vocês que o STJ já entendeu que a sonegação está ligada à má-fé, ok? Por isso que eu destaquei aqui que é uma ocultação dolosa. O professor Rodrigo da Cunha, sobre a sonegação, explica que, em direito das sucessões, é o herdeiro ou inventariante que, tendo conhecimento, sonega, omite, oculta a existência de bens deixados pelo autor da herança que deveriam ter sido relacionados no inventário. Na conceituação do professor Rodrigo da Cunha, ele aponta, ele conceitua aí quem são os sonegadores, ok? Muito bem. A consequência da prática desse ato de sonegação vai ser, em relação ao herdeiro que recebeu o bem como antecipação de legítima, a perda do direito sobre o bem sonegado. E em relação ao inventariante, a consequência vai ser a sua remoção desse encargo. A sonegação encontra previsão nos artigos 1992 e seguintes do Código Civil. E agora a gente vai fazer a leitura do 1992 e 1993 para explicar, em seguida fazer a leitura dos outros dispositivos, ok? 1992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação a que os deva levar ou que deixar de restituí-los, perderá o direito sobre eles que lhe cabia. 1993. Além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação ou negando ele a existência dos bens, quando indicados. Para a gente reconhecer o comportamento do sonegador e requerer a aplicação da sanção aos sonegados, a pena dos sonegados, é necessário o ajuizamento de uma ação própria, ok? E aí, quem vão ser os legitimados ativos dessa ação de sonegados? Os herdeiros ou os credores da herança. Isso pode ser confirmado pelo artigo 1994. A pena de sonegado só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Essa, inclusive, é uma das perguntas que eu deixei aí para vocês. Se, porém, a gente está trabalhando com um herdeiro sonegador que foi condenado a restituir esse bem e perder o direito a ele, não puder fazê-lo
porque não tem mais o bem em seu poder, ele vai ter de pagar a importância dos valores que ocultou e vejam só, sem prejuízos de perdas e danos. E aí, vale lembrar que só se pode arguir a sonegação em relação ao inventariante após a finalização da descrição dos bens e da afirmação de que não há outros bens a se inventariar. E em relação aos herdeiros que receberam esses bens, somente se pode arguir essa sonegação depois que ele se manifestar no sentido de que não possui outros bens também a serem inventariados, tá? E aqui a gente está discutindo a retirada dos direitos hereditários sobre os bens sonegados. Eu não estou excluindo da sucessão o herdeiro que cometeu a sonegação, ok? Agora, há casos em que os herdeiros e o inventariante realmente não sabem da existência desse bem. Eles não fazem uma ocultação dolosa, eles não sabiam. E aí, nesses casos, a gente não trabalha com uma sonegação, e sim com a sobrepartilha. A gente precisa entender que, assim como os bens do falecido são partilhados de acordo com a sucessão legítima e a testamentária, os bens objetos de sobrepartilha também serão. E essa sobrepartilha é, então, um procedimento pelo qual vamos partilhar o novo bem ou o conjunto de bens que na época do inventário eram desconhecidos, ok? Seja porque a gente não tinha conhecimento, porque houve sonegação praticada por alguns dos herdeiros, tá? Então, em outras palavras, vai ser uma nova partilha nos autos de um inventário, incluindo-se aí os bens remanescentes. A sobrepartilha encontra previsão no artigo 2022 do Código Civil. Olha só a redação. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Pessoal, aqui a gente encerra a discussão de hoje. Acompanhem as lives, é muito importante que isso aconteça. É muito importante a participação de vocês. Respondam as perguntas e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar por aqui, por e-mail ou por WhatsApp. Bons estudos!